Fala concurseiro, por cá, professor Riverton Souza, e vamos dar início a mais uma aula de teoria e questões para carreiras policiais. Foca em mim que é sucesso. Vamos lá. Português descomplicado e bisurado, carreiras policiais. Vamos estudar hoje preposição. Aí você me pergunta, Riverton, o que seria preposição? Meu aluno, minha aluna, preposição é a classe de palavra, as palavras que servirá, palavra-chave, conectivo. Como assim conectivo? Conectivo. Isso mesmo, servirá como conectivo. Quando eu falo conectivo, é porque a preposição, ela vai ligar o que, River? Vai ligar palavras. Ela vai ligar palavras ou frases, beleza? Vai ligar palavras ou frases. Então, mais uma vez, preposição é um tipo de classe de palavra, também chamada de classe palavra invariável. Aí você vai me perguntar, por que invariável? Porque você pode transcorrer toda a sua frase, toda a sua oração, que a preposição ela vai ficar intacta. Quando eu falo intacta é porque não tem masculino ou feminino, é só ela ali sozinha, isolada. E também não vai para o plural. Classe palavra tida como invariável e serve como conectivo, pois vai ligar o que? Palavras, beleza? Palavras ou frases. Vamos lá. Vamos estudar dois tipos agora, sobre o processo da contração e da combinação. Pessoal, contração seria pegar A mais B e juntar e fazer C, mais ou menos. Como assim? Contração, por exemplo, eu pegar duas preposições, preposições abreviando, e formar uma só preposição. Como assim, Riverton? Eu vou pegar duas preposições, por exemplo, a preposição de mais a preposição da, vou somar e vai criar uma nova preposição. Exemplo, vejam aqui, ó. Vou pegar a preposição de mais a preposição a preposição em mais o artigo o, ou se não, a preposição de mais artigo o, e por exemplo, ó, somando aqui, vai formar o que? De mais a, da, em mais o, no, de mais o, tá, entre outras, beleza? Então, contração, eu vou pegar duas preposições, às vezes pode ser duas preposições, ou, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a preposição de mais a preposição da, ou a preposição de mais o artigo a, formo da, a preposição em mais o artigo o, que eu formo no, ou a preposição de mais o artigo o, que forma da, beleza? Vamos lá. Só para que a gente possa fazer uma pequena retificação. De mais a, da, em mais o, no, ou em mais a, na, e de mais o vai formar o que? Do. Beleza? O processo de quê? De contração ou processo de combinação. Beleza? Agora vamos aqui para a combinação. A combinação seria duas classes palavras juntas. Por exemplo, a preposição a mais o pronome relativo ou advérbio de lugar a depender. Por exemplo, a mais onde vai formar o que? Aonde. A mais o, ao, preposição ao. O que é que nós temos aqui que observar que é de suma importância? Olha aqui, ó. A mais onde. O onde pode ser um pronome relativo ou pode ser uma preposição. Beleza? Desculpem. Pode ser um pronome relativo ou pode ser um advérbio de lugar. Retificando. O onde pode ser um pronome relativo de lugar, a depender do contexto, né? O que você está analisando lá na sua frase, oração, ou o que a questão esteja pedindo, ou pode ser um advérbio, tá bom? Advérbio de lugar. Aí nós vamos fazer o que aqui? Vamos pegar a preposição a mais o pronome relativo ou advérbio e somar, que vai criar o que? O aonde. O aonde seria a combinação da preposição a mais o pronome relativo onde ou o advérbio onde, que vai formar uma nova classe palavra que seria o aonde. O pronome relativo, que indica lugar em movimento, por exemplo, quem vai a, então que seria aonde, lugar em movimento, enquanto o onde é lugar fixo. Só uma dica, beleza? Ou se não pegar a preposição a mais o artigo o, forma o que? O ao, preposição ao. Duas classes de palavras, o a, preposição e o o, artigo de base masculino definido, beleza? Vamos lá. Tipos. Quando eu falo de tipos de preposições, nós vamos ter duas, as essenciais e as acidentais. As essenciais
a, de, para, perante, sobre, sob, até, desde, por, entre, após, contra e etc. Ah, Riverton, como é que eu vou aprender preposições? Meu aluno, minha aluna, infelizmente não tem como eu colocar isso aqui na sua cabeça. É você todos os dias ler, assim como também os tipos de conjunções e preposições. É ler e praticar questões. Mas se eu fosse aqui circular as principais, a, de, para, sobre, que é a mesma coisa do acima de, ou sob, que é a mesma coisa do abaixo de, sobre, acima de, sob, abaixo de, beleza? O até que indica o quê? Coloca aí, ó, até vai indicar limite, até certa coisa, até a parte daquilo, beleza? Enfim, e as acidentais, que nome é esse? Acidentais é porque, por exemplo, a gente vai pegar uma classe de palavra que em regra não seria preposição, mas naquele contexto, acidentalmente se transformou em preposição. Por exemplo, mediante, como, durante, visto, inclusive e mesmo. Porém, entretanto, contudo, toda vida, qual é a campeã de prova? É a palavrinha que, quando for uma preposição acidental. Como assim, Everton? Como que o que pode ser uma preposição acidental? Meu aluno, minha aluna, se vocês tiverem o conjunto, primeiro, o verbo ter ou o verbo haver, o verbo ter ou o verbo haver, mais a palavrinha que, mais a palavrinha que, o que, e logo após o que vier um verbo no infinitivo, aí você vai me perguntar, o que é um verbo no infinitivo, professor? Verbo no infinitivo é o verbo terminado em AR, ER e R. Primeira, segunda e terceira o quê? Conjugação. Ou melhor, é o verbo terminado em R. Então, se os senhores tiverem o verbo ter ou o verbo haver, mais o que, e logo após o que um verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em R, vocês poderão sim afirmar que o que vai ser uma preposição acidental. Pois, por exemplo, tenho que ir à escola. Tenho, verbo ter, que, ir, verbo no infinitivo. Vocês poderiam ler da seguinte forma: tenho que ir à escola ou tenho de ir à escola. Pois, quando o que for uma preposição acidental, novamente, verbo ter ou verbo haver, mais o que, mais o verbo no infinitivo, o que terá valor semântico da preposição de. Tenho que ir à escola é a mesma coisa de tenho de ir à escola, beleza? Tranquilo? Então isso aqui cai demais em prova, anota aí, preste atenção. Continuando, vamos estudar agora as locuções prepositivas. Professor, o que seria locução? Meu aluno, minha aluna, locução não é nada mais, nada menos do que o conjunto de duas ou mais palavras que vai indicar um só significado. Então, de novo, locução é o conjunto de duas ou mais palavras que vai indicar uma coisa só. Locução prepositiva vai ser o conjunto de duas palavrinhas iniciando ou finalizando com uma preposição e antes, né, por exemplo, se a preposição finalizar na minha locução, a preposição vai finalizar e vai ter outra palavrinha antes, ou ao contrário, a preposição inicia e logo após vem uma outra palavra. Por exemplo, locução prepositiva. Sabemos que locução é o quê? Conjunto de duas ou mais palavras. Quais são elas? Eu vou ter várias: tempo, lugar, modo, atribuição, exclusão, o meio. Coloquei essas 6 aqui que são as principais que de vez em quando caem em prova. Tempo, antes de. O que foi que eu falei? Locução, conjunto de duas ou mais palavras. Antes, uma, de. Percebam que o de é preposição. Por isso que eu vou chamar de locução prepositiva. Ao conjunto de duas palavras, finalizando com uma preposição. Depois de, a partir de. Todas essas indicam o quê? Tempo, lugar, dentro, de, em cima, de, em frente a. Modo, a maneira de. Atribuição, na qualidade de, a título de. Então percebam que a maioria delas vai finalizar com a preposição de. Locução, conjunto de duas ou mais palavras, no caso aqui duas, que vai finalizar com uma preposição. Geralmente é o de, o da, enfim, etc. Exclusão, acraseado ou com exceção de. Vai indicar o quê? Exclusão, retirando, beleza? E meio, através de, por intermédio de. Show! O que é que eu quero passar aqui como dica? River, quando é que eu vou conseguir diferenciar
o A, artigo, do A, preposição. Isso aqui é importante, que muitos têm dúvida. Senhores, todas as vezes que os senhores e as senhoras conseguirem trocar o A pelo pronome esta, todas as vezes que os senhores conseguirem trocar o A pelo pronome esta, por exemplo, ó, a menina. Vamos trocar o A pelo esta menina. Percebam que ao substituir o A pelo pronome esta e ao se ler, fez sentido. Fez sim. Olha aqui, ó. A menina, esta menina. Ao trocar, fez sentido. Então, todas as vezes que os senhores fizerem isso e fizer sentido, é porque o A vai ser o que, Riverton? O A vai ser um artigo e não preposição. Agora, quando é que o A vai ser uma preposição, Riverton? Todas as vezes que após o A, quando eu falo após, é aquele que vem depois. Após vier um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Novamente, é o verbo terminado em R, professor River. Beleza? Show? Então essa aqui é a diferença que os senhores poderão aplicar, tranquilo? Show? E por fim, valor semântico. Quando eu falo semântico, olha o bizu, sem, tem o sem de sentido. Semântico é nada mais nada menos do que falar de sentido. Todas as vezes que os senhores tiverem a preposição ao mais um verbo no infinitivo, o ao vai indicar o que, River? Vai indicar tempo. Isso aqui não cai não, isso aqui despenca. Tempo é o bizu. Ao mais verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em R, vai indicar o que? Tempo. Para mais verbo no infinitivo, indica o que, River? Vai indicar finalidade. Vai indicar, vou trazer para cá. Vai indicar, ó, finalidade. Estudei para passar, com a finalidade de passar. E por último, o por mais verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em R, e vai indicar o que? Bota aí, vai indicar causa, o motivo, a causa de. Beleza? Então, ao mais verbo no infinitivo indica tempo, para mais verbo no infinitivo indica finalidade, e por mais verbo no infinitivo indica o que? Causa, beleza? Vamos resolver melhor as questões da banca IDECAM, questões de preposições e artigos, beleza? Aqueles que ainda não me conhecem, prazer, eu sou o professor Riverton Souza, criador do projeto Português Descomplicado e Bisurado, Português Descomplicado e Bisurado, e vamos daqui a mais um início a nossa aula, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Acompanhe comigo aí em tela. Prova, questões e provas da IDECAM, vamos resolver aqui. Vamos lá. IDECAM, Guarda Municipal de Maracanaú, 2023. Vamos lá. Primeira dica: os senhores não obrigatoriamente têm que ler o texto completo para fazer as questões. A dica que eu dou: vá logo para a pergunta da questão, beleza? Para o que a questão está pedindo. Diz assim, ó: assinala a alternativa que contém a preposição a, ou seja, do item A ao item D, ele quer que você encontre onde estará o a preposição, beleza? Vamos lá. Item A: diz a lenda. Vamos lá. Será que o a é artigo, é preposição? Senhores, todas as vezes que os senhores conseguirem trocar o a pelo pronome esta ou estas, quando estiver no plural, é porque o a vai ser o que, Riverton? O a vai ser um artigo. Vai ser um artigo. E todas as vezes que os senhores não conseguir trocar o a pelo esta ou pelo estas, a depender se estiver no singular ou no plural, o a será uma preposição. Beleza? Olha aí, ó. Diz a lenda, diz esta lenda. Opa, fez sentido? Fez. Então aqui é um artigo e não preposição. Diz a lenda que Hércules, filho de Zeus, o deus grego e governante do Monte Olímpio, exibiu a força sobre-humana. Então só tem um a, e esse a não é preposição, mas sim um artigo. Então descarta o item A, beleza? O item A descarta, é errado. B, o local onde esta equipe, bizu, trocou o a pelo esta, pelo estas, o a será o que? Um artigo, então errado. Beleza, mas vamos continuar aqui.
A equipe de pesquisa descobriu a estátua. Esta estátua. Artigo também. Sugeriu uma colocação intencional quando foi erguida. Então, os dois A's aqui são artigos e não preposição, beleza? C. Referindo-se a um texto. Referindo-se um texto, percebam que quando eu troquei o a pelo esta, melhor, olha aqui, ó. Referindo-se um texto. Quando eu troquei o a pelo esta e auxiliei, não fez sentido nenhum. Senhores, quando os senhores ou as senhoras trocar o a pelo esta e auxiliei não fizer sentido, é porque o a não vai ser artigo. Vai ser o que, Riverton? Vai ser uma preposição, até porque esse é um artigo indefinido. Jamais os senhores terão, por exemplo, um artigo definido e logo após um artigo indefinido. Beleza? Então, gabarito da questão de número 1, gabarito item C. Mas vamos comprovar, vamos tirar a prova. Seguindo aqui, ó. Explicou como estas pessoas. Aqui é um artigo, mas ele quer alternativa que contém pelo menos uma preposição. Contém preposição, então eu tenho que achar pelo menos uma. E já achei, então é o item C, o gabarito, beleza? Item C. Show. Segunda questão, vamos resolver aqui 5 questões para que os senhores e as senhoras possam fixar esse conteúdo. Então, primeira questão, gabarito, item C, C de Cristo. Vamos lá, a segunda questão diz o seguinte, ó. No segmento, antes de ou, linha 25, não ocorre a contração da preposição com artigo, pois, vamos lá, tá na linha 25. Linha 25 é essa daqui, ó. Ele está perguntando por que não houve a contração, por exemplo, da preposição de mais o artigo o que vai formar o do, ou da preposição de mais o artigo a que vai formar o da. Quando eu faço isso aqui, pessoal, nós estamos no processo de contração. Agora, por que não houve? Vamos lá. Antes de o projeto chegar à lei. Antes de o projeto. Senhores, o bizu que eu vou dar. Bizu. Se não houve essa contração de mais o ou de mais a, é porque posteriormente, me desculpem, porque posteriormente, que vem após, vai vir um sujeito. Ah, Riverton, mas e aí? Cara, o sujeito, ou melhor, o núcleo do sujeito, jamais, repita comigo, jamais poderá vir preposicionado. O núcleo do sujeito é a palavra tida como mais importante, que vai ser um substantivo ou um termo que assume uma função substantiva, jamais poderá vir preposicionado. Então vamos procurar só o gabarito, vamos lá. No segmento antes de o, não ocorre a contração da preposição com artigo, pois. Vamos lá. Item A, preservação de sentido está ligado com uma locução prepositiva? Nada a ver. B, a preposição aparece antes de um sujeito com verbo no infinitivo? Vamos comprovar. Antes de o projeto de lei chegar à lei. Senhores, quem vai chegar à lei? O projeto de lei. Quem ou que vai chegar à lei? O projeto de lei. Todas as vezes que os senhores forem ao verbo da oração e perguntar quem ou que fez aquilo, a resposta é o sujeito. Pergunte, quem ou que chegar à lei? Chegará à lei. Resposta, o projeto. Então, o projeto vai ser o meu sujeito. Por isso, novamente, que não houve a contração da preposição de mais o artigo o, pois o núcleo do sujeito, que seria projeto, não poderá vir preposicionado. Então, gabarito, item B, B de Brasil, B de bom. Beleza? Então, vamos para a terceira questão, gabarito, item B, B de Brasil. Terceira questão diz o seguinte. No período acima, há quantas ocorrências de preposição? Vamos contar aqui, ó. Período seria esse aqui, ó. Toda essa passagem aqui é o período. Vamos lá. Vou com a caneta vermelha marcar as preposições. Vamos lá. E aqui eu vou passar as dicas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, segundo ele, um exemplo para. Para é uma preposição. Façam isso na hora da prova. Com uma cor, marque as preposições. E se a questão pedir quantas preposições e artigo, pegue duas canetas, uma azul e uma preta. A azul, preposição, ou preta, preposição, e a outra cor para os artigos. Que isso aí vai fazer uma organização e não farão os senhores e as senhoras errar. Bastante atenção na hora da prova, beleza? Então, segundo ele, um exemplo para 1. As ações de 2.
Atenção à saúde, senhores, a crase é a preposição a, 3, mais um artigo de base feminino, beleza? A mais a crase no a. Então a crase tem que ter uma preposição, então 3. Saúde mental é a cidade, é esta cidade, aqui é um artigo e não preposição. A cidade de Mariane, de 3, 4. Que mais de 5. O de é uma preposição, 5 preposições. Mais de 6 anos após, outra preposição, 6. O rompimento da barragem, preposição, artigo a, da preposição, 7. Barragem ainda demanda cuidados cuidados com assistência. Vamos lá. Cuidados com também uma preposição, então 8. Assistência psicológica da população, 9. Então gabarito na nossa questão de número 3, gabarito deu 9. Então gabarito item B de Brasil. Bom, show. Vamos para a penúltima questão. Vamos fazer 5 questões para que possamos fixar esse conteúdo, beleza? Quarta questão, vamos para o comando logo da questão. No período acima é correto afirmar que vejam aqui, preposição. Então temos que procurar as preposições, beleza? Então vamos lá. No período acima é correto afirmar que quantas preposições? Em consultas médicas é comum o paciente ter que preencher formulários sobre o histórico de saúde de seus pais e familiares. Essa questão é boa para passar umas dicas que na nossa aula teórica nós passamos em quadro, beleza? Então vamos lá. Em uma preposição, consultas médicas é comum o paciente ter que preencher. Senhores, verbo ter, que, mais verbo no infinitivo. Todas as vezes que os senhores tiverem o verbo ter ou o verbo haver, mais o que, mais um verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em R, esse que, ele terá o sentido da preposição de. Por exemplo, o paciente ter que preencher é a mesma coisa que o paciente ter de preencher. Aqui é uma preposição chamada de preposição acidental. É onde a banca IDECAM vai querer te pegar, mas com o professor Riverton vocês vão ficar bisurados e vocês não vão errar. Então, o paciente ter que. Então, aqui é uma preposição acidental. Formulário sobre. Senhores, vamos lá. O sobre. Aqui ele foi usado com uma preposição acidental. Acidentalmente foi usado com preposição, porque o sobre é a mesma coisa do acima de. Então, se é acima de, tem esse de preposição. Então, leiam o sobre como acima de e o sob abaixo de. Então, aqui, 3. A banca tá querendo te pegar, mas não pega não, viu? São duas preposições acidentais, o que e o sobre. O histórico de 4, saúde de 5, dos seus pais. Então, quantas preposições nós temos aqui? Nós vamos ter 5 preposições. Gabarito, item C, C de Cristo. Beleza? Show. Última questão, quinta questão, diz o seguinte. O trecho, o lençol de baixo cobria o colchão e sobre ele havia outro lençol. Um cobertor cinza de lã bem esticado sob o colchão fornecia calor nas noites frias de San Diego. Os termos sublinhados são classificados como... Senhores, presta atenção. Sobre, se os senhores estiver fazendo uma prova da IDECAM e aparecer grifado sobre ou sob, os senhores têm que saber que são preposições acidentais que a IDECAM vai usar, porque o sobre é a mesma coisa do acima de. E o sobre é o abaixo de, acima de, abaixo de. Então, sobre, acima de, e o sob, abaixo de, são preposições acidentais. Portanto, gabarito, item A, preposição e preposição. Aqui encerro mais uma aula. Se você gostou, curte aí. Tamo junto, não desiste. Valeu, cara.